O percentual de endividamento das famílias chegou a 80% em fevereiro deste ano, que, de acordo com a nova pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que foi divulgada hoje, inclusive, traz esse número assustador. Matheus Dias chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer os detalhes, as informações desse levantamento. Seja bem-vindo, Matheus. Ótima noite a você. Conta para a nossa audiência, esse número representa o maior índice da série histórica, é isso mesmo? Pois é, um recorde nada positivo, né, Caniato? Uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. Como você bem disse, então, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e também do Turismo divulgou esses dados hoje, que apontaram mais de 80% das famílias brasileiras endividadas. 80,2% o número exato. No caso, o que representa essas dívidas são quando as famílias alegam que tem ali prazos a vencer de boletos, financiamentos, parcelas. No caso, pode ser do cartão de crédito, parcelas de veículos, do imóvel, cheque especial, carnê de lojas ou crédito consignado. Mais de 80% segundo essa pesquisa. No caso, é sim o maior número da série histórica, referente ao ano passado, o mesmo período. Isso que essa pesquisa é referente a fevereiro desse ano, tá, Caniato? O mesmo mês do ano passado, fevereiro de 2025, teve cerca de 4% de aumento. Esse número tinha até dado uma diminuída. Nos últimos 3 meses tinha sido uma queda constante, não uma queda muito relevante, mas a cada mês uma pequena queda na porcentagem, até que em fevereiro novamente bateu o recorde histórico. Então a gente fala de mais de 80% das famílias do Brasil tem dívidas hoje, Caniato, segundo esse levantamento. Esse número também é destrinchado. No caso, cerca de 16% das famílias se consideram muito endividadas. 31% mais ou menos endividadas e 32% pouco endividadas. O que chama atenção é que apenas 19% dos entrevistados pela CNC, então, apontaram não ter nenhum tipo de dívida. Esse que é um levantamento feito praticamente todo mês e que entrevista, em média, 18 mil famílias do Brasil, de todos os estados, mais o Distrito Federal. Claro, né, Caniato, que a gente fala de um país com mais de 200 milhões de habitantes, mais de 18 mil famílias entrevistadas é um número ainda que é apenas uma parcela do montante, mas já dá para se ter uma noção, já dá para se ter uma ideia de que realmente muitas das famílias, a grande maioria, e segundo a pesquisa quase na totalidade, estão endividadas no Brasil. Pois é, Matheus Dias trazendo os detalhes desse levantamento. Obrigado pelas informações, Matheus. Vou trazer os nossos comentaristas. Há bons pontos para destacarmos em relação ao endividamento das famílias brasileiras. Enfim, Mota, quais detalhes você gostaria de destacar? Acho que dá para falar sobre falta de educação financeira, sobre o brasileiro médio que ganha pouco e tem muitas contas, ou má administração dos recursos. Enfim, eu acho que tem alguns pontos para discorrermos, né? Há vários fatores que contribuem para isso. Primeiro é a interferência constante do governo em todos os aspectos da vida do país. Interferência para atrapalhar, né? Atrapalhar tanto os empreendedores quanto os trabalhadores. Segundo é a obsessão com o imposto, porque o Estado brasileiro não faz nada sem antes enfiar a mão no bolso do trabalhador. E aí, depois de atrapalhar a criação de empregos e de confiscar boa parte do dinheiro que a gente ganha, o próprio Estado estimula o cidadão a resolver a sua dificuldade financeira contraindo empréstimos. Faça um consignado, pegue aqui o empréstimozinho, assine essa autorização para o INSS descontar da sua folha de pagamento. Olha, isso é uma jogada de mestre, ou, se vocês preferirem, de master. Boa. Eu me lembro também de um boné. Eu tenho um boné azul com o seguinte slogan: tire a mão do meu bolso. Quem criou esse slogan? Eu, Dávila. Você, Dávila, o endividamento das famílias brasileiras chegando a quase 80% aqui no Brasil. Tire a mão do meu bolso, Caniato. É isso aí. 80 milhões de pessoas estão inadimplentes no Brasil. 8 milhões de empresas estão inadimplentes. Recorde de número de empresas fechando no país.
E aí, Caniato, o Bruno Moza, que é o nosso especialista no assunto, não tem educação financeira para uma taxa de juro média para o brasileiro a 60%. Mas só se ele vender droga, ele consegue ter uma margem para ter mais de 60% e pagar a taxa de juro do empréstimo. Isso não existe. Isso é um roubo. Agora, isto é fruto de um governo irresponsável que gasta como se não tivesse amanhã. Isto é fruto de governo que mete a mão no nosso bolso para pagar rombo de estatal. Este é o governo que funciona. É o governo que faz o desconto ilegal do INSS. É isso. Então, Caniato, neste mundo da irresponsabilidade, do desgoverno descarado que mete a mão no nosso bolso, é arrecadação, recorde de imposto mês sobre mês. Todo mês a gente bate um recorde de arrecadação. Como é que o Brasil é recordista de arrecadação e as contas públicas continuam um desastre, a taxa de juros subindo e nós temos 80 milhões de brasileiros inadimplentes? Como é que você imagina? São 80 milhões de famílias que estão desesperadas, não conseguem dormir, não conseguem honrar seus compromissos, não conseguem pagar suas contas. Tudo isso por causa desse governo irresponsável. Aliás, nós deveríamos ter taxa de juros civilizadas se tivéssemos responsabilidade fiscal. Isto aconteceu nessa transição de outro governo petista irresponsável, de Dilma e do Rousseff, que também a taxa de juros estava a 14%, só de ter entrado o presidente Temer e criado o famoso teto de gasto, caiu para 6%. É isso que mostra a responsabilidade. Então, gente, 80 milhões de inadimplentes. Não se esqueça, a culpa não é sua, é deste governo irresponsável que colocou essa espada na sua cabeça, cobrando a taxa de juros mais alta do mundo para financiar a irresponsabilidade do gasto público. Pois é, e início de ano costuma acontecer isso, né? Porque tem os gastos extras. Tem que pagar o IPTU, o IPVA, a matrícula da escola, enfim, o material escolar, são vários gastos adicionais e muitos acabam se endividando. Você, Musa, o Musa sempre quando pode traz essa informação referente ao endividamento das famílias brasileiras, a inadimplência, algo que surpreende pelos números altíssimos, né, Musa? Então, nós estamos no recorde do endividamento das famílias, das empresas, e nós estamos também no recorde de endividamento do Estado, que ultrapassou 10 trilhões de reais num déficit de 8,5% do PIB. Quase não tem paralelo na história, principalmente entre os países pares emergentes, tá? E é o que o Dávila falou. Você arrecada muito mais, todos os meses bate recorde e teu rombo continua crescendo. Não precisa ser nenhum gênio da matemática para entender que teu problema está nos gastos. Claro que eles vão dizer que o problema é da taxa de juros do Banco Central, que agora é, digamos, meio independente. Então vamos pegar os dados do Banco Central, porque eu gosto de refutar com números. Vamos lá. Qual é a média da taxa Selic nos governos anteriores? Fernando Henrique Cardoso, de 99 a 2002, 19,8. Lula 1, 18,4 de média. Lula 2, 11% de média. Dilma 1, 9,9. Dilma 2, 13,4. Temer, 9,3. Como o Dávila falou, ela caiu, estou falando aqui a média. Dilma, ela caiu, foi para 9,3 de média, afinal de contas a Dilma subiu no segundo mandato para 14,25. Bolsonaro, 6,3%. Lula, agora atual, 13% de média. Será que a culpa é sempre do Roberto Campos Neto? Quando a gente olha nos últimos 25 anos, o governo Lula e Dilma mantém as taxas de juros mais altas, médias. Qual é o ponto em comum? Gastos exacerbados e incremento do gasto público, muito acima das receitas. Ponto final.